Esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o visto 482, o visto de sponsor, o visto de patrocínio. Luana, quero te patrocinar. Patrocinar com que dinheiro você vai patrocinar? Quero te patrocinar. Olha, Pessoal, gente, ele quer me patrocinar. Ele está aqui com um torcicolo, o Ferrari visto inteiro. de patrocínio é o visto que eu e Luana estamos hoje, atualmente. Hoje é abril de 2025. Estamos há um ano com esse visto. E é o visto que nos salvou, né, Luana? Sim, exatamente. É o visto que nos salvou. Vamos fazer um breve resumo de todos os vistos que já tivemos aqui na Austrália? Juntos ou desde o início? Não, desde o início. Vai lá. Eu vim com estudante. Também. Qual que é o visto de estudante? O 500. 500, Visa 500. Pessoal, normalmente quando tem um visto é linkado a algum número, né? Então você pode ver uma ou outra pessoa falando, tem o visto X. Aí você fala, caraca, pergunta, visto X, qual o número, né? Porque pode ter algumas diferenças. Eu vim com o visto 500, você também. Também. Eu renovei, e você também, sozinho, Também, separadamente. para o visto, né, de estudante. Renovando. Eu no meio da pandemia, tu também, né? Sim. E daí, no meio da pandemia, eu arranjei um outro tipo de sponsor. Sim. Que é o 494. Estaremos falando de hoje de 482. 482. O 494 é um sponsor regional, de uma área regional, quer dizer, qualquer lugar da Austrália, menos Sydney, Brisbane e Melbourne. Então, em algumas cidades satélites ao redor dessas cidades grandes também não, tem que ver o postcode certinho. Nós mudamos para Wollongong em 2022? 2021, se eu não me engano. 2021? Isso. 2021 ainda, 2022 foi aprovado. Isso, 494. 94. Aí aplicamos, eu não me adaptei à empresa, né? Com muita sorte, no meio da pandemia, estava com algumas regras abertas para o visto 485, que é o visto Graduate Visa, que é pós-graduação, pós-estudo. Que é o visto 485. Naquele momento eu tinha umas regras facilitando e a gente pôde aplicar para ele. Assim, qualquer pessoa falaria que era loucura, né? Nós estávamos no caminho de um sponsor para um visto permanente. Podemos fazer um outro vídeo falando do 494. É um sponsor um pouco diferente. E saímos e aplicamos para o 485 em agosto de 2022. Sim. Tivemos o convite para o visto 190. Não fomos... sorteados aí, como a gente sempre fala, na loteria dos vistos. Dos vistos de aqui convite. Na Austrália. Não conseguimos, né? Faltou alguns requisitos. Foi sorteado, daí por falta de informação, foi na época que a gente... Depois disso eu comecei a entender sobre visto, porque por uma orientação errônea de um advogado, a gente fez os processos. Quando foi para aplicar o visto, que tinha 60 dias para aplicar o visto, foi descoberto que a gente não poderia aplicar, justamente porque o visto atual era o 494. A gente estava com o visto aplicado para o 485, o problema é que o visto atual era o 494, que era um visto regional. E a gente estava aplicando por 190, que é um visto estadual. Então, existe uma regra do governo geral que se você está num visto regional, você não pode aplicar um visto para substituir sendo ele um estadual. Por isso que a gente não pôde aplicar. Infelizmente, o visto que a gente tinha aplicado de graduação não foi aprovado, né, granted, a tempo de acabar a deadline da aplicação do visto. A gente perdeu essa oportunidade. Eis o motivo que estamos em Melbourne. Aplicamos também para... tentamos aplicar, eu não sei... Para o regional. Para o regional, que é o 491. Podemos falar também em breve. Vocês estão vendo que o leque aqui... É muito grande. Hoje eu tenho bastante conhecimento de visto, porque eu passei por vários e depois comecei a entender a situação. E para não ficar à mercê de informações errôneas de advogado, eu comecei a ler eu mesma, porque... aconteceu comigo, já poderíamos estar residente permanente há muito tempo. Então, a gente tentou ir no 491, tive um processo eu mesmo fazendo com eles, informei direto com o New South Wales. No fim, a pessoa entendeu errado, porque eu tive esse convite do 190, eu estava banned, eu não podia mais receber nenhum convite no estado. O estado me cortou, por isso que a gente está aqui em Melbourne, porque eu não teria nenhuma oportunidade, nem regional e nem estadual, para ser convidada novamente.
a não ser um sponsor. Sim. Então, não poderia mais ficar naquele estado. Por isso que viemos para Melbourne. Anyway, chegamos em Melbourne. Com visto 485. 485. E em novembro de 2023. Né? Aí eu apliquei a EUI, né? O que a gente conversou agora no vídeo anterior. Pode assistir aqui sobre o 190. Sobre o 190. A gente vai fazer alguns vídeos, mais uma vez, um disclaimer, né? Com base... Vocês estão vendo, na nossa experiência. E próprio conhecimento de ler mesmo. Vamos deixar os links oficiais na descrição, como deixamos no outro vídeo. Não deixamos ainda, o Thiago irá arrumar. Vamos atualizar. Tudo com base nas nossas informações. Quer saber caminhos diferentes desse, ou eu estudei X e tô com a idade de 30 e pouco, 40, como que funciona? Advogado de imigração ou um agente de imigração, pode ser que a escola em si não consiga te ajudar com o caminho específico para o seu caso. Cada caso é um caso. O objetivo desses vídeos que a gente está fazendo é para clarificar os tipos de visto que existe, porque uma consulta com agente de imigração, advogado de imigração, é caro. Começa por $300 a hora. Na Austrália nada é... Nada de graça. Então, o fato de você tirar essas dúvidas básicas que a gente está tirando com vocês agora, você pagar alguém para te explicar isso, o valor é muito caro dessa hora. Você tem que estar sabendo já, quando você vai para uma consulta, saber os vistos que existem, para ele não perder tempo te explicando o que é cada visto. Você tem que ir lá, usar essa 1 hora muito sábia para saber qual é o caminho que mais se dá com a pessoa paga $300 e 40 minutos desses 60 é para explicar o tipo de visto, qual idade, qual pontuação que você tem. Tudo isso você já tem que meio que mastigado e falar, ó, Thiago, Trindade, 35 anos, 40 anos, experiência nisso. Cidade que eu possa morar, que seria não mais fácil, que teria porque assim, mais possibilidades. Os advogados, eles têm um sistema que eles conseguem ver aonde algumas funções, ocupações foram chamadas, teve convites. Então é isso que você tem que pegar deles, não o que é cada visto. Tá? Pulando disso, vamos voltar ao que a gente está falando. Viemos para cá, fiz Express of Interest. Tem no até hoje, até o Express of Interest tudo que a gente fala aqui, Express of Interest, ou palavras que sejam um pouco diferentes do seu vocabulário, assista o vídeo 190. Que você vai entender. O melhor visto para imigrar para a Austrália, que você vai entender praticamente tudo. E caso você não entenda, deixa um recado aqui nos comentários que a gente vem comentando e respondendo algumas questões quanto a termos, não quanto a caminhos para ficar na Austrália. A gente não tem o conhecimento dos caminhos e você tem que falar com alguém. Enfim, viemos para cá, fizemos Express of Interest, eu percebi que não seríamos convidados, porque a minha pontuação não é muito alta, a minha ocupação não é prioridade aqui em Melbourne, e eles davam prioridade para quem está trabalhando na área em Melbourne. Eu trabalho na área, porém a empresa que eu trabalho é de New South Wales, é o estado onde está Sydney. Então isso não me valorizava para ter o brilho nos olhos para eles me convidarem. Os meses foram passando, eu falei para minha chefe da dificuldade, ela falou, a gente já sponsorou alguém, fala com o meu advogado. Falei com o advogado, ele fez umas contas malucas lá das minhas experiências. Ele falou, cara, a gente tem que agilizar logo, porque algumas experiências suas vai vencer. E é melhor fazer logo. Aí falou com a minha chefe, a gente começou o processo em janeiro do ano passado. Mas aí um pouco antes, né? Toda a questão de Luana, uma profissional interessante para a empresa, né? Não somente não é fácil. Entrei numa empresa, quero sponsor. Pode ser que a empresa, o cara vai te enrolar ali por 5, 6 meses, porque você é uma pessoa legal, interessante, trabalha bem. Não são todas as pessoas que trabalham bem aqui na Austrália, e quer te manter e vai te enrolando e fala, vamos ver daqui a pouco, 6 meses, 1 ano. Você perdeu esse tempo aqui que você poderia estar procurando outra coisa para ficar na Austrália, e a empresa chega e não, a gente não vai te sponsorar, não é assim que funciona. Às vezes você a empresa até não pode sponsorar, porque tem um valor que a empresa tem que faturar. Tem um valor que tem que faturar, tem que se inscrever, tem um monte de papelada que tem que mandar, não é fácil assim. Tem o credited, no credited. Empresas, a minha já era acreditada, que quer dizer que ela já sponsorou alguém, ela já fez já fez a papelada. A empresa não é só chegar, motorista de caminhão, muito bom,
um dos melhores Excelente, da empresa. caminhoneiro. Tem uma... Pontual. Né? Pontual, idade legal, tal. Não é também assim, porque né, você vai explicar, você vai chegar nesse ponto, mas tem que ter numa lista, né? Tem uma lista de requerimentos. Então, por que a empresa me sponsorizaria? Porque ela estava procurando uma pessoa que faz o que eu faço na empresa. Então, ela não tinha, no momento, alguém que tinha capacidade de fazer o que estava fazendo. Porque minha parte é um pouco administrativa, um pouco... um negócio relacionado com asilo e roastering, ela não tinha no momento alguém na equipe dela que fazia o que eu conseguia fazer. Então, para ela era muito interessante me manter. E a gente já tinha contato, eu entrei na empresa em novembro, né? Mas eu já trabalhava com ela, que ela era uma das minhas clientes, né? Na outra empresa que eu trabalhava, para mais de um ano. Então, ela já conhecia meu trabalho, já confiava no meu trabalho. Então, foi um processo que foi mais fácil nesse sentido, porque já tinha um vínculo, né? Então, assim, não é muito fácil achar um sponsor. Não é falar assim, eu visto de sponsor e tal. Não é fácil, não é um mar de rosas, não é um milagre, não é assim. E o brasileiro trabalha muito bem. A gente é trabalhador, nossa característica. Muitas empresas gostam de brasileiro porque a gente dá o sangue pela empresa, porque no Brasil é assim. Se você não der o sangue, sempre tem alguém que vai puxar teu tapete e passa na frente. Então, aqui eles valorizam o esforço do brasileiro. Então, normalmente brasileiros se destacam em qualquer empresa que eles entram, porque a gente é assim. Então, vamos para... Tá, beleza, eu tô numa empresa... eu tô fora do Brasil, eu tô numa empresa, você pode conseguir um sponsor fora do Brasil. Tem aqui, coloca aqui aquele podcast que a gente tem da menina engenheira. Engenheira, ok. Procura o link aqui. O visto dela é o 482? 482 que ela veio, que a gente fez lá em Longong. Offshore. Ela tava offshore. Então, esse visto pode ser... Feito offshore. Offshore. Uma empresa tem que te encontrar no Brasil. Ou você encontrar ela, né? Fazer o processo e é o mesmo visto, estando aqui ou lá, fora do país. É as mesmas coisas. Okay. Então, tem um podcast que a gente fez. Eu esqueci o nome da menina. Você lembra? Vou deixar também não lembro. Vou deixar no card e vou deixar no final do vídeo esse podcast, né? E o podcast o vídeo do 190. Porque ela veio, lembra que eles pagaram todas as coisas? Então, tem um visto lá... Pagou para ela, pagou para o marido dela. E só não pagou para o cachorro, né? E iam disponibilizar até o container para trazer materiais do Brasil, né? Tipo, até a mudança dela do Brasil, se ela quisesse. Enfim, pagaram hotel para ela por um mês, deixaram um carro na mão dela. Foi bem legal a experiência dela, então... É possível, não é fácil, mas não é impossível. Eu conheci né, a gente acaba conhecendo pessoas aqui, felizmente, temos a facilidade. Conheci um brasileiro no final do ano passado e em alguns momentos, como que funciona a carteira de habilitação, tento passar ali uma experiência ou um site oficial e ele perguntou para mim, cara, sponsor é difícil? E eu respondi para ele, na verdade, eu fiz outra pergunta, né? Quantas pessoas você conhece que são sponsoradas? Então, a gente fez um levantamento ali que ele conhecia, estava recente de Austrália, acho que 3 meses, conhecia 20 pessoas, ele não conhecia ninguém que tinha sido sponsorada, né? Então, cara, não é algo fácil como o 190, né? Não, o 190 também não é fácil. Nenhum é fácil, na verdade. Mas o 190 depende de você, né? De você conseguir a maior pontuação possível, estar com visto elegível aqui. Para subir e tentar ser convidado. Então, depende de você ter a maior pontuação possível para receber o convite. Mas, assim, o sponsor você depende totalmente de outra empresa. Então, dependendo de uma empresa mesmo, né? Vamos lá. O que você precisa para aplicar esse visto? O que precisa? O que você fez? Tá. O 482, ele não tem limite de idade para você aplicar. Então, você pode ser mais de 45 aplicar. Porém, se você tem mais de 45 anos, você não vai ter como conseguir a sua residência permanente depois dessa idade. Porque o 482 hoje, antigamente era diferente, vamos falar das regras atuais, que daqui 2, 3 anos serão outras. Estamos em 2025, em abril. Que pode ser que em agosto seja outra coisa, porque o ano fiscal acaba em final de junho. Eleições agora, pode ser que mude o Prime Minister, que é o presidente aqui na Austrália, muita coisa para mudar. Então, beleza, eu consegui um sponsor, vou aplicar para o 482. Qual será o jeito de eu conseguir a residência permanente? Hoje em dia tem uma lista de ocupações, de praticamente 500 ocupações, que você é eligible para aplicar para o 482. Você estando nesse visto por 2 anos, que é o período que você vai ganhar, ou normalmente o visto, você pode aplicar para um próximo visto depois, que é o visto 186 Transition Stream, que é a transição
de 482 para um 86. 86 é um visto de residência, sponsor de residência. Hoje, aplicamos há 2 meses atrás, um 86 Direct Stream, que é a entrada direta. Esse visto será o próximo vídeo que falaremos desse vídeo. Mas então, você tem menos de 45 anos, na verdade tem que ser 42, né? 42 para 43, para poder ficar 2 anos no visto de sponsor e aplicar antes de você virar 45 para um 86. Se você quiser vir depois de 45 anos, pode vir com esse visto, pode estar aqui por esse visto, porém saiba que você não terá o jeito, né, nenhuma maneira de virar um residente permanente pelo sponsorship, no máximo só casando com alguém. Visa Love. Visa Love, que muitas vezes era a única coisa, né? Então, daí você tem que achar um sponsor, uma empresa que possa sponsorar. Tem algumas regras, não é qualquer coisa... Desculpa, qualquer empresa que pode. É uma resposta que eu não posso dizer agora o que precisa totalmente, porque eu não sou um advogado de imigração, eu não sei essa parte, eu sabia que a minha empresa podia. Porque ela já tinha uma experiência. Ela já tinha sponsorado. Sponsorou um, possivelmente. Já pode outro. Né, tem uma questão que a gente sabe, é de faturamento, né? Então a empresa... Thiago, abri uma empresa aqui hoje e daqui 6 meses eu posso te dar um sponsor. Você está faturando quanto? Esse faturamento aí não entra, porque de acordo com o faturamento, também é o quanto vai custar o visto para a empresa. Quanto mais fatura, mais caro fica. Tudo na Austrália é proporcional. Então, quanto maior a empresa, mais caro sai para sponsorar, porque você tem mais dinheiro para pagar e tem uma tabelinha lá para isto. Dá para dar uma fuçada aqui no site de imigração? Dá, só que eu não vou falar sobre isso, porque é uma propriedade, porque não é algo que eu li sobre, porque já estava tudo certo. Então, você tem que ter uma empresa que possa sponsorar, né? Se você está hoje na Austrália, tem uma empresa que está interessada em te sponsorar e você não sabe se pode ou não, entre em contato com um advogado de imigração e ele pode estar esclarecendo. Caso você queira o contato do advogado, ele é gringo, não é brasileiro, que é advogado da minha empresa, o contato, chame o Thiago em particular, que eu passo o contato. Foi ótimo, colocou 2 vistos nossos, não tive problema nenhum, indico. Não quer dizer que com você vai ser ótimo, com o outro vai ser ótimo, mas enfim, se você não tem ninguém e quer saber alguém que é especialista em sponsor, eu tenho uma pessoa para indicar. Eu não coloco nada em vídeo, porque se quiser me chama em particular. Até porque a gente não tem parceria. Não tem parceria, não tem nada. É com base na nossa experiência. E, enfim, como a gente sempre fala, tente, quando você vai... Nunca falei com o advogado, nunca falei com o agente, tente falar com no mínimo 2. É um investimento, mas o primeiro, não achei que me atendeu bem. Mas pode ser muito bom. O segundo me atendeu melhor, como tem um podcast com a nossa amiga Luana, que ela falou com alguns, e coincidentemente era Jesus, né, colombiano, que atendeu ela era o 5º agente, e ela sentiu que era o cara. E o atendimento bom. Nenhum dos anteriores que ela tinha feito atendimento deram um atendimento que ela imaginou o seu atendimento adequado para o caso dela. Cada um vai, né, estipular uma expectativa. E cada um tem uma visão diferente, né? Você vai dar o seu currículo para ele, para falar assim... por mais que você pesquise, você acha que você sabe qual é a sua ocupação... Quando você vai para advogado de imigração, leia muito sobre os vistos, entenda os vistos, não perca tempo, não pague um advogado de imigração para entender o que é um 482, um 90, o que é. Saiba o que é isso. Pense já, pesquise, tente achar a ocupação que é adequada com a sua experiência, mas não ponha a ideia formada no advogado, deixa ele vir com agora, esse é o papel dele. Passe seu currículo para ele tentar enxergar na visão dele o que seria, o que adequaria. Porque se às vezes você fala, ele meio que talvez não tire um penso fora da caixa. Ele se limita àquilo que você... é isso, então vamos seguir com isso. Então, mas pronto, tá certo, o que você acha? Ele não fez o trabalho dele. Então, por isso que às vezes um advogado vai ver de um jeito, outro vai ver de outro jeito. Porque a experiência em uma área, às vezes dá para fazer 3, 4, 5 ocupações que poderia se adequar naquela experiência que você tem. E daí uma ocupação está em demanda, outra não. Então, porque além dessas 500 ocupações que estão aí, tem umas que são prioridades, outras não. Tanto no 190 quanto o 482. O 482 tem da área de saúde, a aplicação dele sai muito mais rápido o resultado, né, a aprovação ou não, do que outras ocupações. Anyway, voltando, vou lá. Você tem que ter um sponsorship, achar uma empresa que te sponsoriza, ter qualquer idade, mas de preferência menos de 45 anos se a tua intenção é migrar. E achar uma posição, né, uma ocupação que esteja na lista dessas 500, né? Então,
uma ocupação que você tem experiência por 1 ano full time. Então, você tem que ter experiência na área que você está aplicando, ou no field, na área, ou naquela ocupação, uma ocupação super similar. Digamos, você trabalhou como marketing... Você trabalhou como marketing... Manager, analyst. Manager. Então, existem vários marketing, digamos, eu não entendo muito de marketing. Trabalhou com o negócio de ads lá, com o Google, essas Google coisas. Ads. E você está aplicando para marketing analista, para analista, que é tipo quase na minha área, é similar. Então, dá para tentar falar que você analisava dados do Google e vai, né, um pouco e tentar assimilar. Tem que ser muito perto ou exatamente a profissão que você fez. E é 1 ano full time. O que é full time? No mínimo 34 horas ou mais por semana. E se caso você está como estudante aqui por um tempo, está trabalhando numa área part-time, porque você só pode trabalhar 20 ou 24 horas por semana, dependendo quando que você chegou e a regra que estava. Hoje é 24 horas. Hoje é 24 horas, mas antigamente Sim. era 20. 20 já conta com part-time. Daí tem que ser 2 anos part-time. Tipo, ou é 1 ano full-time, ou o equivalente em part-time, que seriam 2 anos. Isso é primordial, tá? Você tem que ter isso para poder aplicar pro 482. Você não pode, tipo, acabei de ser carpinteiro... Acabei de chegar, tava trabalhando arranjei um trampo aí de carpinteiro, faz 2 meses que tô colocando carpinteiro, o cara falou que eu tenho jeito, vamos sponsorar. Não dá, você não tem experiência na área, você nunca trabalhou com isso no Brasil, você não tem uma formação, não tem nada, não tem como. Tá? Então, tipo, não tem muito quesito de formação, mas tem que ter experiência de pelo menos 1 ano full time para você poder estar aplicando. Mas, por exemplo, eu como motorista... Não adianta não estar na lista. Não adianta não estar na lista, vai ter alguém trabalhando em alguma função que... Cara, a empresa quer me sponsorar muito. Qual é a sua função? Motorista de caminhão. Cara, não vai ter como. Primeiro, não é só porque não tá na lista, né? Porque o que é o sponsor, tá? Pra Austrália? É uma skill, uma função, skill on demand, que tem demanda. Você vai ter que provar para o governo, uma das papeladas da aplicação para nomeação, que é a parte da empresa, a primeira etapa do visto, ele tem que provar que eu preciso, digamos assim, como seria difícil? Não, eu preciso do Thiago Truck Driver, porque eu não achei nenhum australiano para fazer isso. Porque tem que provar que não existe nenhum australiano residente permanente capaz de fazer a função que você está fazendo, por isso que você tem que sponsorar a pessoa. O governo vai falar, por que você quer dar um sponsor para uma pessoa vindo de outro país tal, se você tem um australiano aqui, o James, que pode fazer a mesma função e está desempregado? Porque uma das etapas de aplicação desse visto, na parte da empresa, primeiro você tem que fazer a nomeação, né? Pode aplicar ao mesmo tempo, mas a nomeação tem que sair, que é nomear esta pessoa para o sponsorship. E para essa nomeação existem algumas regras, né? Você vai ter que colocar o ads, né? O anúncio da vaga. A empresa tem que colocar... Em três plataformas, uma da oficial do governo e mais 2. Vai ficar lá por 28 dias, 1 mês. Eles vão ter que fazer um report de todo mundo que aplicou para a vaga e por que essas pessoas não são qualificadas para a vaga, e sim eu, ou tu, ou quem está sendo sponsorado. Então, uma função que tipo truck driver vai ser meio difícil você conseguir provar, sendo que existe bastante australianos que fazem isso. Então vai ser meio difícil provar que ninguém aplicou para a vaga, que você não achou alguém capacitada. Por isso que é uma função... Eu acredito que isso é um dos motivos que essa ocupação não está na lista, porque é meio difícil conseguir fazer essa aprovação. Porque existe muita vaga de truck driver, mas existe muito truck driver também. Então... Anyway, então a gente tem esses requisitos, né? Por isso que eu falo pro pessoal que entra em contato comigo quanto à profissão de motorista. Pessoal, tem que assistir a outras coisas, tem que ir por outros caminhos, porque você vir para cá para ser motorista, principalmente se você estiver sozinho, se você, né, for solteiro, fica mais difícil, porque como vocês estão vendo aqui, toda a questão do sponsor, né? Eu pego meio que por tabela, né? Porque a Luana é a aplicante principal. Você tem que ter uma pessoa que é a aplicante principal e vem o partner, né? Então, ela conseguindo, a gente conseguindo mais, né? Tá tudo no nome dela, então, né? Vindo em casal é muito mais fácil, porque desde o começo eu foquei no visto e o Thiago em tentar fazer o máximo de dinheiro que ele conseguisse. Porque... Fiz pouco. Porque todos esses empregos que eu tive, eu nunca ganhei mais de 30 horas. Então, hoje eu ganho mais de 30 horas porque é obrigado pelo sponsor, que eu vou falar daqui a pouco o motivo.
Mas eu nunca tinha ganhado esse valor. Sempre foi na área de care, de asilo, que foi me dando esse caminho. E esse caminho não paga bem. A maioria desses empregos não pagam bem. Então, o que dificulta, se você está sozinho, manter suas contas e ainda correr atrás, né, do visto, enfim. Existe N funções, né? Mas eu, particularmente, na nossa situação, se não tivesse um outro... Chegou aqui do zero. Tiago, uma empresa quer me sponsorar como motorista. Procura um agente de imigração, um advogado, ele vai falar se sim ou se não. Pode ser que daqui 1 ano, 6 meses, como a gente vez e outra ouve, vai entrar um sindicato, porque tá precisando muito dessa área. Eles estão sempre falando que vai, né? E hoje não é algo que rola, né? Existe para truck driver, mas tem uns labor agreements que tem também como sponsorship. Tem alguns sponsorships, o 482, o Skill and Demand, que a gente está falando agora. Tem Specialist Skill, que eu vou falar a diferença depois. E tem this labor agreement, que é um... O que é agreement para falar em português? É um acordo. Um acordo entre o governo e esses setores que tem para Edcare, que é asilo, e tem muito para a área agricultural. Então, tem ali que se encaixa um truck driver, mas é lá... E tem o DAMA, né? E tem o DAMA também, que é outra coisa. Mas isso... Outro vídeo, né? Outro vídeo. E tem lá um truck driver, mas não vai ser em Sydney, não vai ser em Melbourne, não vai ser ali. Tem uns buraquinhos aí. Continuando, achamos sponsor, você tem uma ocupação, você tem experiência de 1 ano. E agora você tem que ter... Você divulgou, essa é a outra parte. Divulgou, mas você tem que ter também o inglês. O inglês precisa ser Proficient English, que é 50 no PTE, tá? A gente sempre fala de PTE porque o PTE é o que a gente fez. As 4 bandas. As 4 bandas. Não é 50 general, é 50 nas 4 bandas. O máximo é 90, tem que conseguir 50. Tendo 50 nas 4 bandas, consequentemente o overall, que é o geral. O geral, você vai ter mais de 50, né? Então... Muita gente pena nessa parte aí. Já escutei, né, que G-Spons não aplicou ainda porque não consegui passar no inglês. Então, é um negócio que você também tem que pensar. Aí você fica tentando, $400 para fazer a prova, 450 não, agora. Aí daqui a pouco a empresa, e aí, vai rolar, não vai? Aí daqui a pouco começa a virar um clima ali meio tenso, né? E você 5 vezes, 2.000 e pouco para 2.000, 10 vezes. Tem gente que faz 10 vezes para tirar 50. Faz. Então, daí tem no site da imigração, a gente vai colocar ali, tem bem o step by step que tem que ser feito, né? O que você precisa fazer, né? Primeiro, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que ser nomeado por uma empresa. Então, a empresa vai fazer toda essa nomeação. E vamos lá para o salário. Cadê que eu deixei? O que acontece? Ano após ano, a gente vem acompanhando que não é só a empresa querer sponsorar. Eu não vou sponsorar aqui a Luana e vou pagar o salário mínimo. Tá? Pode ser que antigamente tinha um valor menor, né? Que salário mínimo a gente fala por hora, mas aí você faz a soma ali, vezes 38 horas por semana, vezes 52 semanas, você tem um valor X anual. E ano após ano, isso vai aumentando. A gente tá vendo que tá aumentando, né? Então, antigamente... Isso, assim, dá uma dificuldade de você achar alguém, porque alguns empregos, o teu salário não é isso. É bem mais baixo que isso. Então, tipo assim... Tiago, quanto é que é o full-time aqui em Melbourne de um truck driver? Assim, no full-time, que se você não é queijo, não é nada. Qual que é a base? Tem 30... Não, o anual. O anual... 60, não era? Você 66. me mata, mas vamos lá. Anual... 38 é porque o sindicato do transporte, eu estava vendo, né? As empresas não podem pagar menos que 28, né? O salário mínimo da Austrália hoje é 28, 24 e 10, né? Mas o sindicato do transporte não deixa as empresas pagarem menos que 28. Mas qual que é então, a realidade? Salário mínimo com base da categoria 55 mil ano, tá? Mas a realidade do não muda motorista... Muito. 31 vezes 38 vezes 52. 61.256 mil ano. Por que a gente tá falando 31 isso? 31 dólares hora.
a gente tá falando isso, você tem uma base para ter uma noção. Então, o Core Skill Income Threshold, eu nunca sei falar essa palavra, vai de este ano fiscal até esse ano fiscal de 73.150 ao ano mínimo para, a partir de 1º de julho, 76.515 ao ano. Vamos lá, 76.500 quanto? 515. 515 dividido por 52 semanas, dividido por 38 a hora. Quer dizer que é 38,72 a sua hora de valor mínimo. Isso é alto pra caramba. Isso é alto, pessoal. Porque se o salário mínimo hoje é 24,10. Mas aí vai depender da sua categoria, mais o salário Austrália. $14 a mais que o salário mínimo da Austrália geral. O que a gente ouvia antes, né? Quando a gente estava em visto de estudante e tal, é que quando a pessoa era sponsorada, ela ficava meio... Ela fica, né, linkada a essa empresa, então essa empresa meio que abusa um pouco. Mas antes abusava também na questão do salário. Ganhava-se qualquer coisa, pouco, né? Em função do custo de vida e tal. O que está acontecendo? Você fala, porra, 75 ou 77 é um salário legal, 38 a hora. Só que aí... A nossa visão é que começa a dificultar a questão da contratação via sponsor, né? Sim. Porque tá alto, não que é muito alto. Quanto mais, melhor, pessoal. Quanto mais melhor, mas é assim... 50 por hora. Se você falar de uma empresa pequena que quer te sponsorar, isso é alto, entendeu? Às vezes, tipo assim, para terem uma noção, a empresa que eu trabalho, a parte administrativa, a gente é 6 pessoas. Eu sou a pessoa que ganha mais entre as minhas colegas por causa que eu sou sponsorada. Eu ganho mais por hora porque ela teve que aumentar meu salário por causa do sponsor. Então, tipo assim... Né? Tipo... Not fair, mas o pessoal falou o quê, né? Só um asterisco quanto a essa questão é o quê? Confirma com o advogado, com a agência, com a gente, dependendo o seu setor. Se o seu salário médio for muito menor que isso e você talvez tenha a possibilidade de fazer mais baixo com esse sponsor, mas é bem mais trabalhoso, é muito mais papel para provar então, isso, né? Minha empresa aqui, o salário médio é 60. Hoje vai para 75, né? 76. 76. É 60. Pô, vocês estão vendo já que 60 também é um salário que as contas ficarão apertadas. Muito em cima. Consegue viver? Consegue, mas enfim. Mas aí a empresa e o mercado da sua área paga menos a sua empresa quer sponsorar. Advogado, trabalhar com isso. O que a gente pode fazer aqui e tal para seguir? Porque a empresa não vai conseguir pagar 76, 77 anos, que é um valor, pessoal, um valor alto. É um valor alto. Tá? Um valor bem alto. E daí, se a gente for falar do outro 482, que é o Specialist Skill Income, a grande diferença só desse 482 para esses do Core Skills, que é a lista que tem essas 500 listas, ocupações e profissões, e você tem que achar sponsor. O especialista pode ser qualquer profissão, desde que você consegue provar que você é especialista em algo, só que o mínimo do salário de 135 mil ao ano vai para 141.210 ao ano. Então, digo assim, aquelas pessoas tipo a Kate, né, que é super especialista no negócio lá de marketing, blá, 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 seria uma pessoa que seria para esses, tipo aquela pessoa, super engenheiro ou laboratório, alguém que, tipo, super especialista em algo. A gente sente o quê? Cada vez mais taxas. Quer sponsorar? Possivelmente aumentou para a empresa, né? Porque a empresa paga um valor, né? Não é só sponsorar e pagar um valor X de salário. Então, vamos pegar um pouco mais de imposto? Aumenta aqui o valor para a empresa, aumenta o salário, consequentemente o funcionário vai pagar mais taxa ao longo do ano, aumenta-se um monte de valor de vistos e assim a gente vai. Porque visto na Austrália, a imigração é um negócio, né? Então, recapitulando, isso seria o resumo do 482. Você precisa, qualquer idade, mas de preferência menos de 43 anos, você quer ficar na Austrália permanentemente. Ter um nível de inglês, competir no mínimo 50. 1 ano de experiência full-time ou 2 anos part-time na ocupação ou uma ocupação muito próxima que você está aplicando. Achar uma empresa que possa te sponsorar e seja acreditada ou tenha todos os
as coisas necessárias para sponsorar. Não é tanta coisa assim, não é um bicho de sete cabeças, mas tem que ser checado com o advogado. E esse visto, que uma vez que você aplica, ele não demora muito para ser aprovado. Normalmente a média é de 60 dias, até menos, e no máximo 4, 5 meses. Você vai ganhar 2 anos de visto, que vai te dar a possibilidade, depois de aplicar por visto 186 Transit Stream, que você, uma vez aplicando esse sim vai demorar para ser aprovado, cerca de 18 meses, e a partir disso... 5 a 18 meses, né? 5 a 18 meses, e daí você é residente permanente. Assim que é aprovado. Assim que é aprovado. Ah, beleza, Luana, achei uma empresa, tô sponsorada, tudo certo, foi aprovado. E agora, quais são os meus deveres? Os seus deveres, você vai ter que trabalhar para essa empresa esses 2 anos para você conseguir depois o Transit Stream, convencer eles de aplicar isso. Você depende deles de aplicar. Isso é mais uma grana aí para a empresa, mais uma grana para você. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar do processo que a gente fez. Vamos só recapitular. Você fala com a empresa informa um advogado que já fez o processo ali de sponsor para outra pessoa. A partir do momento que você fala com o advogado, que a gente fala com o advogado, até mandar todos os documentos ali, tem que preencher formulário. 45 dias. 45 dias. Em média, pode ser feito em 35, digamos, porque precisa 30 dias o ads out e fazer a papelada para isso. 45 dias, incluindo 28 dias do ads, do anúncio. Do ads, do anúncio. Por quê? Tá. Porque eu comecei a falar com eles no final de janeiro, colocaram logo o ads e a gente aplicou em março, já vamos de março. Deu 45 dias, falou com o advogado, vamos aplicar. O advogado aplicou. É que o advogado não vai fazer o ads antes de ver se toda a documentação também é legible, né? Se você tem 1 ano de experiência, se é válido, ele vai ver certinho se pode, né? Se você tem o inglês, se você tem tudo, ou, só falta o inglês, então você tem 28 dias para conseguir enquanto o ads está rolando, entendeu? Então, ele tem que ter certeza, porque ele não vai ficar investindo dinheiro, porque isso custa, colocar ads online, tudo custa para a empresa. Então, e mesmo falando com o advogado não seguir, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Não é um valor possivelmente cheio que a gente vai falar já quanto que a gente pagou, mas vai ter que pagar um valor. Nesses 45 dias aí, vamos aplicar. Quanto que a gente gastou? A gente gastou... Só nesse visto. Só nesse visto. Calma. Só um dia a gente vai falar tudo que a gente gastou. Possivelmente eu já falei há 2 anos atrás, quando eu fiz um vídeo de 6 anos da Austrália, quanto que tinha ficado a minha jornada até os 6 anos da Austrália. Um dia a gente vai falar de tudo. Quando a gente virar cidadão. Quando virar cidadão, mas vamos falar específico do 482. Quanto que a gente gastou? A parte do advogado, né, que você também paga. Existem empresas super boas, se você é um cara top, que paga todos os 2 lados. O lado da empresa e o lado do nomeado. Com a menina lá que foi pago tudo. Neste caso, a minha empresa... Não é empresa também... Não é ruim. Ajudou porque... Ajudou pra caramba, né? Porque não tinha opção. Mas, normalmente, cada um paga o seu lado, né? Tem o lado da empresa e o lado do aplicante, né? A gente pagou 3.050, 3.000 e pouquinho pro advogado, para o serviço dele, da aplicação. Advogado, pessoal. O advogado que fez o processo, ela pagou a parte dela que foi parecida com isso. E da empresa, também 3.000 e alguma coisa para o advogado. Não estamos falando de visto. O serviço do advogado. E a gente pagou também para o governo, né? Aí a aplicação do visto. A gente pagou uma pessoa só, 3.155. Aumentou aqui. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouco para... Acho que 3.115. 115, ainda é o mesmo assim, valor. 3.100 e pouquinho. E daí, se é 2 pessoas, é vezes 2. São os vezes 2, deu 6.100 e pouco. A gente pagou no cartão de crédito, então tem uma taxa ali de quase 2%. Então, vai um pouco para cima. Além disso... Então, praticamente, vamos arredondar para 10 mil dólares. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Porque daí teve que fazer os exames médicos, que foi na faixa de 800, 900 para os 2. E também fizemos a tradução de alguns documentos, que tem que fazer a tradução do Police Check, né? Police Check estadual, o antecedentes criminais do Brasil, antecedentes criminais do Estado... E do país, cara. De cada um, estadual e nacional dos 2, de cada um, são 2, cada tradução é $40. Então foi 80 mais 80, 160 de tradução. Se você tiver qualquer outro documento para, digamos, você trabalhou no Brasil e você está usando a experiência do Brasil para usar para o seu sponsor, você vai ter que traduzir contrato que tem lá, né? Alguma coisa, carta da empregatícia, whatever que o advogado pedir, você vai ter que traduzir isso oficialmente, né, da ANAT.
Então, pensa que normalmente a média é $40 cada página. Então, é isso aí. Então, por Uns 10 volta pau, de 10 pau. 11 mil. 10, já estava 10? Por aí, uns 10 mil. 10,5, 11 mil. Pessoal, sem falar a parte da empresa. A empresa paga. Além de pagar o advogado, acho que ela não falou, a gente não sabe, né? Quanto que Eu ela não pagou. sei exatamente, porque depende do tamanho da empresa, o valor Mas é X. paga, Tem uns valores ali na... não é 10, não é 20, não é 100, pessoal. É mil, tá? Porque aqui, 3 se você mil, vai 4 no mil. site oficial que vocês não deu o link ali, tem o step by step do empregador, né? How much cost? You have to... Aí, application cost... Barará. A aplicação é 420 mais 330 da nomeação. E tem mais o fund... Que tem que ser a empresa, se é uma vez, tem mais 1.200. Se a empresa faz menos de 10 milhões por ano, é 1.200. Se a pessoa faz mais, é 1.800. É isso. Então, por volta aí, mais 200 do anterior, né? 1.200, mais ali 400, 2.500 ali, mais 3.000. Então, a empresa... Uns 5, 6 mil. Olha quanto Mais a empresa acredita no profissional, nesse caso, né? Toda a empresa acredita, nesse caso nosso, na empresa da Luana. Pagou aí, só nesse visto 482 por volta de advogado. Advogado, mas por volta de uns 6 mil, 7 mil. Quem não tem, não sabe o Eds. Dólares. Aí teve mais a pessoa que faz o Eds lá, que faz toda a pesquisa, que teve que escrever por que as pessoas não foram contratadas. Eu lembro que você foi mais $1.000. Então, quando a gente fala, não é algo fácil, né? Não é algo fácil. E aplicou, depois de 45 dias, a gente recebe o BUPA, a gente fez o exame, né? Já falamos quanto a gente pagou, mas enfim, a gente fez o exame depois que aplicou, né? A gente aplica o visto e você recebe um código que é HAD, uma coisa assim, eu não lembro o nome do código, que você faz o booking, né? Você não dá pra buscar o BUPA sem ter aplicado o visto. Porque é linkado, né? É linkado. Aí você vai ter um código, aí às vezes você logo consegue bookings, que nem essa vez. A gente conseguiu em 2 semanas, outra vez a gente demorou... Demorou 2 meses. Quase 1 mês e pouco, né, pra conseguir. Aí assim que a gente fez o exame médico, menos de 1 semana depois foi aprovado o visto. Então, depois que a gente aplicou o visto, a gente aprovado foi o quê? 2 meses. Nem isso, acho. Porque a gente aplicou meados de março e o visto foi... Não lembro. Abril. Começo de abril. Então, um mês e meio. Um mês e meio, por aí. Foi esse o período da aplicação. Por quê? Alguns fatores, um deles é pela categoria a função porque da Luana trabalha, relacionado com a área de saúde, daí ele tem prioridade. Thiago, tu apliquei aqui com o advogado, tá demorando 6 meses e tal. Depende de cada aplicação. Pode ser. Tem aplicações que são recusadas, né? Que a gente já teve um colega que foi recusado. Temos colegas que estão apelando, né? Aí pode ser que um dia a gente consiga falar com eles qual o valor. Aí, pessoal, não é apelou, foi negado, vamos apelar. Quanto de dinheiro você tem aí, né? Porque vai ter que deixar um dinheiro. Negou não é a última porta, né? Às vezes tem uma chance de ir atrás, mas tem que ver quais são as suas chances e vale a pena o dinheiro investido. Mas assim, gente, esse é um resumo, né, do que é o 482. Pode parecer muito confuso ou não. Vocês podem dar uma olhadinha no site. Fica aberto aí para perguntas. Mas pontos chaves, achar alguém para te sponsorar e você ter 1 ano de experiência na função que você vai ser sponsorado, ter um inglês e de preferência menos de 43 anos de idade. Então, é isso que você precisa. O que a gente ouve muito, né? A pessoa vem pra cá, Thiago, uma empresa quer me sponsorar e tal, nunca sponsorou, cara, já liga para um profissional, já fala para esse profissional falar com alguém da empresa, com o dono, com um responsável, para verificar se é possível. Porque se não é possível, não perde tempo. E você, por exemplo, não consegue pelo 190, por algum motivo no teu skill visa, tal. Cara, se a única opção sua na Austrália é o sponsor, você tem que sair fora. Né? Mesmo que você goste muito desse trabalho, pague um valor legal. Não, mas você tem que achar alguém que te dá as portas. Quer ficar na Austrália, você tem que
sair e procurar outro lugar. Não dá para ficar 6 meses, um ano. Passa voando o tempo aqui. Porque você vai ter que se provar, né? Que vale o investimento da empresa em você, né? Então, eu tive uma grande sorte porque eu já estava trabalhando com a empresa por um tempo e... Trabalhando nessa área, né? Que acabou ajudando, na né? área, já estava trabalhando com eles, ela já conhecia meu trabalho, a gente já se conhecia. Então, ajudou bastante e ela estava disposta a ajudar, né? Então... É isso aí, ela foi agora ajudou de novo, né? Ajudou de novo, é uma profissional que você vê, tirando a chefe, são 7 pessoas, ninguém faz o que a Luana faz hoje em dia, ninguém tá disposto a fazer, porque, digamos, eu faço o trabalho sujo da empresa, né? A parte comercial, não comercial, né? A parte... Trabalho sujo. O trabalho estressante. Ninguém quer fazer o trabalho estressante, entendeu? Eu faço a parte do rostering, eu fico o dia inteiro recebendo ligação de gente cancelando ou pedindo shift. Então, ninguém quer... E é tão rápido, é tão fast placement, eu não posso tirar meus olhos do computador. Às vezes eu vou no banheiro com o celular ligado para poder ver os sites que eu tenho que ficar ali. Então, tipo, é super tenso. E ninguém da empresa quer fazer esse trabalho. Então, por isso que também quando a Luana pega folga ou pega uma férias, praticamente a chefe que tem que assumir, essa função, porque é uma função que, né, fecha a questão de horários e horário é dinheiro para a empresa. Então, né? eu sou a pessoa responsável por trazer dinheiro para a empresa. Então, se eu não faço direito ou qualquer outra pessoa não está ali 100% no trabalho, perde-se horas. Horas significa dinheiro para a empresa. Então, cara, é isso. Quer ficar? Tem o 190, vamos deixar aqui no card, né? Vamos deixar a história dessa colega brasileira que foi sponsorada do Brasil para ver se existe. Então, né, tem essa possibilidade. E, cara, não... É que assim, mas existe a possibilidade. Já é difícil achar um sponsor aqui. Imagina estando fora do país. Não. Você tem que ser pica, né? Engenheira de Minas, né? Engenheira de Minas. Ela tinha especialista em ouro, uma coisa assim, né? Especialista em pedras preciosas, que é uma área em demanda. Né? Então, como eu falo nos vídeos... Engenharia de Minas, se você é engenheiro civil, então é tudo em alta. Se você fala um pouco de inglês, já é o suficiente, porque eles estão desesperados por mão de obra nessa área. Ela conseguiu comprovar o inglês dela, vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar no final, em menos de um mês, né? Fez ali o PT e tal, conseguiu a pontuação mínima e é isso. Então, não... Tava penando, né? Quando a gente conversou com ela, tá penando, mas tava indo, né? Ela tava conseguindo. Então, sim, é possível. É outro caminho possível aqui para ficar na Austrália, vai depender dessas questões. Idade e tal, né? Conseguir o sponsor é o caminho que... Mais um caminho que pode te dar a possibilidade de ser um residente permanente. E, consequentemente... né, virar um cidadão. Porque depois de você estar 5 anos na Austrália e sendo 1 ano com o visto de residência permanente, você pode aplicar para essa cidadania. Tem países que não podem, né? Como, por exemplo, o Japão, a Alemanha. Você pega, se você quiser pegar uma outra nacionalidade, você tem cidadania, você tem que abrir mão da sua, né? O Brasil não é o caso, a gente pode ter, né? Pode. Nossa amiga Cris tem 3, né? A gente conhece. Já houve pessoas com 4 passaportes diferentes. E a gente terá 2 no futuro muito próximo. Mas é isso. Esse é o nosso visto hoje, 482. Espero que você tenha gostado dessa introdução para esse visto e desse caminho para a residência permanente irá deixar aqui na Austrália. Adicionado o link do 482 direto do site do governo. Também a notícia do valores do threshold do salário e também um link que entra dentro da lista oficial que está disponível para essa profissão. Não Links tenha abaixo. medo chegando aqui na Austrália, começou a trabalhar na empresa. Se tiver só você de brasileiro, já chega. Cara, eu tenho essa função, tenho essa experiência, tá trabalhando numa função legal, quero sponsor, fale para a empresa. Fale para a empresa, fale para todo mundo que está ao seu redor. Então, o primeiro sponsor que a gente conseguiu com a 94 é porque todos os meus colegas de trabalho, eles sabiam que eu queria ficar na Austrália. Uma colega de trabalho minha mudou para uma aged care da mesma rede, longe pra caramba, em Oberon. Aí lá ela conheceu o facility manager, que era o manager do gerente geral lá. Fizeram amizade, ele mudou para o Longong, para outra cidade. Aí quando ele chegou em Longong, eles manteram contatos, falando e tal, e falou: preciso de uma pessoa para fazer as atividades recreativas.
criativas aqui e tal. Eu conheço uma amiga minha que trabalhava comigo, no caso que era eu, em Markville, em Sydney, e ela, se você conseguir dar o sponsor pra ela, eu tenho certeza que ela vai. Assim, pede pra ela mandar o currículo. E é assim que eu consegui o primeiro sponsor. Então fale, pessoal, fale pra Luana, né? Tô trabalhando com a Luana, tô com o Thiago. Vamos dizer que a gente é australiano ou é de outra nacionalidade. Fale. Porque se você for bom, a pessoa gosta de você, vai ficar na cabeça dela ali. Um dia alguém... Pô, eu tô mudando de empresa, tô precisando de um funcionário X assado. Cara, tem o Thiago, tem a Luana, tem alguém aqui. Thiago, tá trabalhando em tal lugar, já tem experiência. Pô, já fala com o advogado que tem um cara que vai te ligar e possivelmente vai te dar um sponsor. Cara, acredita que rola, né? Rola com a gente aqui. Rolou com outras pessoas. E caso você queira ficar na Austrália, cara, esse é mais um caminho. Vou deixar agora na tela o vídeo do 190, o melhor visto para imigração na Austrália, e o podcast com essa nossa amiga, que eu não lembro o nome dela, desculpa. a engenheira de Minas. A engenheira de Minas. Tava trabalhando com carvão, ela falou que em breve ela vai trabalhar com ouro. Chegando aqui, cara, é incrível, que ela já tava ganhando um salário legal, que ela comentou tal, né? E ela tava trabalhando com carvão. Ela falou que ela atualizou o LinkedIn dela. Outras empresas já estavam... Cara, eu pego você aqui, eu assumo o seu sponsor, porque tem essa possibilidade, né, Luana? A gente não comentou, estão aumentando também. Se a empresa fechou, tem uma possibilidade hoje em dia de ficar até 6 meses ali tentando um novo sponsor. Não é fácil, mas tem. Você tem que achar a mesma coisa, você tem que achar uma nova nomeação, né? Um novo sponsor. Antigamente não tinha, né? Você ficava antigamente muito tinha, preso, só que só né? tinha, você só tinha 30 dias, uma 30 coisa assim. dias, porra, então era 30 impossível. dias, Então tem essas questões. Então ela, cara, se especialize no Brasil. Planejamento. Não dá para, mais uma vez, 40 anos de idade, indo para 41 anos de idade em 2025. Não dá para deixar ver as coisas quando chega na Austrália. O planejamento tem que ser cada vez mais cedo, tá? Cada vez mais cedo. Quanto mais novo você vem, melhor. Vou deixar 2 vídeos na tela. Clique em um deles e a gente se vê lá. Vai não.